Um copo de água morna de manhã pode parecer um daqueles conselhos antigos das avós e inofensivo, não é? Mas em 2019, um grupo de fisiologistas japoneses registrou algo estranho. Entre pessoas que tomavam água morna em jejum todas as manhãs durante 3 semanas, a velocidade do fluxo linfático aumentou 42%. 42%. Esse não é um número insignificante. Essa é a diferença entre um corpo que se limpa sozinho e um corpo que está, aos poucos, se afogando no próprio lixo. E o mais estranho é que a maioria das pessoas faz isso errado e desencadeia um processo que depois não dá mais para parar. Então, imagine que você acabou de acordar, ainda não saiu da cama ou acabou de ir para a cozinha. Exatamente nesse momento, o seu corpo está em um estado que só acontece uma vez por dia. Os cientistas chamam isso de janela metabólica do despertar. Eu explico de uma forma mais simples para meus pacientes. Imagine que durante toda a noite uma equipe de limpeza trabalhou na sua casa ou no seu corpo. Eles recolheram todo o lixo, produtos da decomposição celular, hormônios usados, toxinas, colocaram tudo em sacos e deixaram na porta. Agora, de manhã cedo, esse lixo está exatamente atrás da porta esperando. A pergunta é: você vai abrir a porta para eles saírem ou não? A água morna é exatamente a chave para abrir essa porta. O que acontece nos primeiros 9 minutos depois de beber um copo de água entre 38 e 40 graus em jejum? Primeiro, os receptores do esôfago e do estômago recebem um sinal térmico e imediatamente o peristaltismo, ou seja, os movimentos ondulatórios do intestino começam. Não é uma hora depois, nem depois do café da manhã, é agora mesmo. Segundo, a vesícula biliar que acumulou bile durante toda a noite recebe o comando para a primeira liberação. Isso é muito vital e depois vou explicar por que é surpreendente para o fígado. Terceiro, os vasos sanguíneos da mucosa do estômago se dilatam e a absorção de água pelo sangue ocorre 3 vezes mais rápido do que com água em temperatura ambiente. Agora deixa eu falar sobre a água fria. Um dos meus pacientes tinha 64 anos e era um professor aposentado. A vida toda ele bebeu água fria de manhã para ter mais disposição. Quando me procurou com constipação crônica e peso no estômago, foi a primeira coisa que perguntei. Na verdade, a água fria causava o efeito oposto. Ela causa a contração dos vasos sanguíneos das mucosas, interrompe os movimentos intestinais e, na prática, prende esses resíduos dentro do corpo. É como se a equipe de limpeza desistisse na porta e voltasse embora. Esse paciente só mudou esse único hábito e depois de 14 dias ligou dizendo: "Não sei o que aconteceu, mas finalmente de manhã sinto que estou vivo." Mas existe um órgão que reage mais rápido do que todos a esse copo de água: o sistema linfático. O sistema linfático é como a rede de esgoto de um prédio. Enquanto está funcionando, você nem percebe, mas se os canos entupirem, o cheiro toma conta da casa inteira. O sistema linfático tem vasos pelos quais, em vez de sangue, circula um líquido especial que coleta proteínas queimadas, bactérias e células mortas, levando-as até os filtros ou gânglios linfáticos para serem eliminadas. O problema é que o sangue tem o coração como bomba, mas o sistema linfático não tem uma bomba. A linfa só se move por 3 coisas: movimento dos músculos, respiração e calor. À noite, quando você dorme, os músculos não trabalham e a respiração é superficial. Por isso a linfa praticamente para. É por isso que muita gente acorda com o rosto inchado ou com olheiras. A água morna entre 38 e 40 graus transfere calor através da parede do estômago para os tecidos ao redor e tira o fluxo linfático do seu estado de congelamento. Outro paciente meu que era ex-militar reclamava de inchaço nas pernas. O coração dele e os exames estavam normais. Expliquei para ele sobre o sistema linfático e dei uma orientação simples: um copo de água morna de manhã depois 10 minutos de caminhada. 3 semanas depois, o inchaço nas pernas dele caiu metade. Ele perguntou: "Só isso?" Eu disse: "Sim, o importante é simples. Só começar é que é difícil." Há também uma outra janela que só se abre de manhã e se volta a se fechar especificamente 40 minutos após você acordar. Se você perder essa janela, nenhum outro copo de água morna ao longo do dia terá o efeito que queremos. A questão é sobre o fígado. À noite, o fígado funciona de forma especial, neutraliza toxinas e processa hormônios.
No início da manhã, ele armazena uma quantidade de bile espessa e pegajosa, esperando o primeiro sinal para liberá-la. Esse sinal deve ser apenas comida e água. Muitas pessoas, depois de acordar, esperam 1 hora, tomam chá ou tomam café da manhã tarde. Durante esse tempo, a bile fica tão espessa que se torna difícil de ser eliminada. A vesícula biliar se contrai, faz pressão e a pessoa sente um peso sob as costelas do lado direito. Muitas pessoas acham que comeram algo que não lhes fez bem, enquanto o problema é o sinal que chega tarde. Água morna em jejum age como um gatilho. Ela imita o sinal da comida e faz com que a bile seja eliminada de forma suave e fácil antes de endurecer. Esse hábito reduz o risco de cálculos biliares não apenas em alguns por cento, mas em várias vezes. Uma pesquisa realizada em 2016 na Alemanha mostrou que pessoas que têm o hábito de beber água pela manhã têm 38% menos chance de desenvolver cálculos biliares do que as outras. Minha paciente sentia dor no lado direito há 3 anos. Ela já tinha feito vários exames de ultrassom e tomado muitos remédios. Quando perguntei, quando você toma a primeira água do dia? Ela disse, depois de tomar banho e se vestir cerca de 70 minutos após acordar. Eu disse, o diagnóstico está bem aqui. Após um mês bebendo água logo ao acordar, a dor dela desapareceu. Digo isso aos pacientes há 20 anos. Depois dos 50 anos, os vasos sanguíneos mudam. Eles perdem a elasticidade. O vaso sanguíneo torna-se rígido e racha sob pressão. Quando a água morna entra no estômago, um sinal térmico enviado aos vasos abdominais estimula a produção de óxido nítrico. Essa substância relaxa a musculatura vascular, dilatando o vaso e diminuindo a pressão arterial. Não de forma repentina, mas suave e fisiologicamente. Outra pesquisa no Japão, em 2021, com pessoas com pressão levemente alta, mostrou que, após 3 semanas, a pressão sistólica caiu 8 unidades. Um paciente que tomava remédio há 4 anos viu sua pressão cair de 145 para 132. Disse para não interromper o remédio, mas que soubesse que nutria bem seus vasos. A temperatura da água importa, entre 38 e 42 graus faz diferença. Abaixo de 36 graus, esses mecanismos não funcionam completamente. Acima de 65 graus, a Organização Mundial da Saúde já classificou como cancerígeno para o esôfago. Seu esôfago é tão sensível quanto a pele da palma da sua mão. Por que você não joga água quente sobre ela? Então, não faça isso com o seu esôfago. A temperatura ideal é aquela em que, ao comer, você nem pensa na temperatura, só sente um calor agradável. Seu intestino é um tubo muscular de 8 metros que se move como uma minhoca. Isso é chamado de movimentos peristálticos. Após os 50 anos, o tônus muscular dele diminui. Agora some a isso o sedentarismo e a desidratação. O resultado é a prisão de ventre. A água morna ativa o reflexo gastrocólico. O estômago recebe o sinal e o intestino se contrai. A água fria ativa esse reflexo, mas causa espasmos intestinais, neutralizando o sinal. Um paciente com constipação há 12 anos usava laxantes diariamente. Após 10 dias com água morna, avisou que não precisava mais deles. Outro que tomava café para estimular o intestino não via efeito. O café desidrata a mucosa, piorando-o. Trocamos o café por água quente e em 2 semanas o intestino normalizou. Outro paciente, de 72 anos, sofria de problemas intestinais. Mandei-o deitar sobre o lado esquerdo por 2 minutos após beber água, para a água chegar mais fácil à parte inferior do intestino. Após 3 semanas, ele disse que havia esquecido completamente qual era o problema. Agora, os complementos. O limão é muito popular. Dizem que ele faz desintoxicação. O limão aumenta a secreção de ácido gástrico e bile, o que é bom. Mas se você tem estômago sensível ou gastrite, o ácido do limão em jejum pode irritar a mucosa. Limão é só para estômagos saudáveis e apenas uma fatia, não metade de um limão. O gengibre é excelente. É anti-inflamatório e bom para as articulações e para a digestão. Um pedacinho de gengibre fresco em água morna faz muito bem. Mas se você estiver tomando anticoagulantes como varfarina ou xarelto, certifique-se de consultar seu médico. Mel. Muitas pessoas cometem erros aqui. O mel não deve ser adicionado à água acima de 40 graus, pois suas enzimas são destruídas e até mesmo substâncias tóxicas são produzidas. Adicione o mel quando a água estiver morna e pronta para beber. O interessante é que a água morna também tem efeito sobre as articulações. As articulações têm líquido sinovial, atuando como lubrificante e nutre a cartilagem.
Sem vasos sanguíneos, a cartilagem absorve água como esponja ao se mover. À noite, após horas parado, o líquido engrossa e ela perde água. Por isso, de manhã, as articulações ficam rígidas e estalam. Como a água morna é absorvida pelo sangue 3 vezes mais rápido, em 20 minutos ela chega às articulações e dilui o líquido. Um paciente com dor no joelho há 7 anos reduziu ao mínimo o uso de analgésicos após 2 meses tomando água morna. Após 21 dias, indicadores inflamatórios como a proteína C no sangue diminuem visivelmente. A pele também, após os 50, perde umidade mais rápido. Os colágenos se ligam. Nenhum creme traz tanto viço quanto a hidratação de dentro para fora. Mas 3 grupos de pessoas não devem fazer isso. O primeiro grupo tem inflamação no estômago ou baixa acidez. Muita água dilui o ácido e a digestão do café da manhã é prejudicada. Essas pessoas devem beber só 100 mililitros, meio copo. O segundo grupo são aqueles que têm refluxo ou azia. Água morna relaxa a válvula. Essas pessoas bebam em pé e aos goles, sem deitar por 20 minutos depois. O terceiro grupo é quem tem insuficiência cardíaca grave e inchaço, com líquidos limitados pelo médico. Por exemplo, menos de 1,5 litro por dia. Essas pessoas devem sempre consultar seu médico. Um dos meus pacientes tinha 74 anos. Com insuficiência cardíaca, ele tomou 2 copos de água sozinho e o inchaço nas pernas aumentou. Lembre que cada corpo é diferente. Agora, qual o protocolo de 21 dias? Primeira etapa, o tempo. Nos primeiros 15 a 20 minutos após acordar, antes de checar o celular, você deve beber água. Segundo, a quantidade deve ser de 200 a 250 mililitros, um copo comum. Terceiro, a temperatura, entre 38 e 42 graus morna para quente. Quarta etapa, a posição do corpo. Sentado ou em pé, beba em 7 a 10 goles devagar ao longo de 2 a 3 minutos. Quinta etapa, movimento. 10 minutos de movimento leve em casa, nada de exercícios pesados, apenas caminhada ou alguns alongamentos simples. Sexta etapa, café da manhã, entre 20 e 30 minutos após beber água. Sinais de que a rotina funciona? 1. Intestino regular até o fim da semana. 2. Alívio da rigidez nas articulações até o final da segunda semana. 3. Redução do inchaço no rosto. 4. Mais energia na primeira metade do dia. 5. Redução gradual da pressão arterial caso você tenha pressão alta. Um professor de matemática viu que em 21 dias sua pressão caiu 7 pontos e a rigidez nas juntas foi de 7 a 3. Ele dizia: sem milagres, os números não mentem. Obrigado por assistir até o fim. Não esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Escreva nos comentários quantos anos você tem e de qual parte do mundo está assistindo. Veja estes vídeos para saber mais. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus